Segmento aos nossos estudos, né, acerca de Sócrates, ainda vinculados com os sofistas, né, que nós vimos na aula passada esse ponto. E esse ponto hoje já vai ser, a gente vai conversar um pouco mais sobre o Sócrates sozinho, né, o Sócrates e o método socrático. Porque olha só, gente, o Sócrates é famoso por ser o primeiro filósofo, né? Mas, assim, eu acho uma injustiça, porque lembra que nós estudamos nas aulas passadas, até aqui, vários outros filósofos? Estudamos, né? Só que a Grécia elegeu Sócrates como sendo o primeiro filósofo. Por quê? Porque foi o primeiro a desenvolver uma pesquisa estritamente sobre o ser humano, sobre a capacidade de conhecimento do ser humano, que também é uma injustiça. Por que é uma injustiça? Porque nós acabamos de estudar os sofistas, e os sofistas também estudavam a questão da linguagem, estudavam a questão de coisas da política, coisas que são estritamente dos seres humanos. Mas, por acaso, o Sócrates era mais rico que os sofistas, né? E nesse sentido, ele ficou sendo o famosão, né? Baseado aí na cultura grega. Nossa, que sacanagem. O cara foi lá, mostrou as ideias tudinho, foi lá e porque o outro era mais rico, roubou. E ficou a ideia dele. E também tem a questão da treta entre eles, né? Porque o Sócrates, ele criticava os sofistas de alguma forma, né? Criticava o método dos sofistas, criticava a atitude, a vida social dos sofistas, né? Ele fazia essas críticas e eram pontos que são complicados aí. Então, vamos conversar hoje, gente, especificamente. Deixa eu só explicar, porque eu não coloquei no blog ainda e nem coloquei no GR8. Mas eu vou colocar, né? E aí, quando eu colocar lá no blog, no GR8, eu vou avisar no grupo de vocês do WhatsApp, porque a data da aula que eu vou cadastrar vai ser no dia 30/4, certo? Porque foi aquele dia que nós tivemos a primeira aula, nós estamos retomando ela agora e vamos ainda mais um dia com ela. Então, vai ser no dia 30/4 e lá vai ter uma atividade, que aí eu vou colocar essa atividade, claro, 7 dias depois do dia que eu publicar a aula, certo? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. O texto que vai estar lá no blog é esse que nós estamos usando aqui na aula, certo? E aí a gente vai, então, ver alguns pontos, né? Eu espero avançar aqui com vocês, alguns pontos que dizem respeito aí a Sócrates, propriamente dito, as formas do Sócrates trabalhar, que foi, então, a forma que deveria ser a forma que eu deveria trabalhar. Eu, enquanto o quê? Enquanto filósofo. Né? Enquanto aquele que foi formado no campo da filosofia, baseado numa formação baseada em Sócrates. Certo? Então, vamos falar sobre duas palavras, maiêutica e ironia. Nós falamos já na aula passada o que significa a palavra maiêutica. Você se lembra? É aquela coisa que eu falei para vocês já várias vezes, né? Depois da aula que vocês tiveram comigo, vocês tiveram 29 aulas, né? E agora vocês estão tendo aula comigo de novo. Então, ou seja, tem tudo para vocês se ficarem confundidos aí, né, durante a semana e perdidos no conhecimento. Mas Bom, como não é novidade, eu não sei não. você não lembra, não? Eu Então, sei que é o nome grego. É grego. Já é muita coisa, Eduardo. Já identificou o idioma. Né? Coisa que a gente não saberia nem dizer isso. Então, método. Eu nem isso lembrava. Então, ó. Método significa caminho. Certo? Caminho. Então, o Sócrates tinha um objetivo. Ele tinha um local que ele queria chegar. Qual que é o local que ele queria chegar? Que ponto ele queria chegar? No ponto em que se desenvolvesse o... Vamos fazer o jogo da forca aqui. O 1, 2, 3, 4, 5. Ixi, mas nem vai caber aqui. Não vou fazer jogo da forca, não. É uma palavra que... Mas, professor, já até falar uma letra, eu quero a letra A. Olha o tanto de letra aqui. Tá vendo? Começa aqui e vai até lá. Letra A. Então, vamos pegar a letra A aqui da Eduarda e vamos fazer aqui já uma... Não tem letra A. Letra E. Tem.
A próxima pode ser a letra D? Então já fiz aqui o pescocinho do homenzinho na forca. Letra C. Tem, aqui. Conhecimento. Ó! Então, o objetivo para Sócrates era que as Nossa, a hora que eu ia pessoas, falar alguma palavra. entendeu? A que as pessoas chegassem ao conhecimento. Parabéns Sobrou pra uma mim. letra aqui, né? Conhecimento. Esse era o objetivo. Eu posso lá naquele treinador do Silvio Santos, lá naquela roda Jequiti lá, que eu tô ganhando, viu? Então. E aí, para adquirir esse conhecimento, o Sócrates partia de um pressuposto. Aonde estava... Agora vamos pensar aqui, vamos respondendo, gente, e vamos pensando já para fazer o conteúdo na cabeça, tá? Aonde está o conhecimento? Já está na pessoa ou está fora da pessoa? O que vocês acham? Conhecimento é uma coisa que chega até a pessoa ou uma coisa que já está lá dentro da pessoa, para Sócrates? Chega até a Não, pessoa. tem que chegar, né? Porque não tem como você já tá lá dentro, né? Tem que chegar. Tudo bem, obrigado pela participação, mas a senhora e o senhor estão errados. Ah, mentira. Segundo Sócrates, o conhecimento já está na pessoa. Entendeu? Então grava isso, meninos. Mas... Como o conhecimento tá na pessoa? Então vou explicar. Vou tentar explicar aqui com base na teoria do Sócrates. Mas o aluno dele, o Aristóteles, defende justamente o que vocês falaram aí agora. Segundo Aristóteles, o conhecimento chega na pessoa. Certo? Então a primeira diferença que você tem que fazer. O conhecimento para Sócrates é um conhecimento inato. Falando matemática, falando os cálculos de Newton já. Não, né? É frente tudo isso. Isso mesmo, Rafael. Toda a matemática, todo o cálculo, todo o conhecimento sobre Newton, você já nasce com ele na sua cabeça. Já está lá, guardadinho na sua cachola. Segundo Platão, ou desculpa, segundo Sócrates, que é a mesma coisa do Platão. Depois a gente vai falar lá. E aí, o que acontece? Com o tempo, você vai, então, descobrindo esses conhecimentos. Você vai despertando esses conhecimentos na sua vida, viu, Eduardo? Você já está com conhecimento. Tipo, você sabe japonês. Professor, assim, deixa eu só dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor, quando a criança nasce, ela tem que saber o básico, ler e escrever. Só que ela já não nasceu com isso, porque se caso ela tivesse nascido com isso, ela nem precisaria de professor. Era só a mãe dele pegar lá, falava um pouquinho e o resto ele entendia. Mas não tem como o conhecimento já estar dentro da pessoa, porque senão a gente nem precisa de professor, a gente nem estudaria. Era só a mãe falar uma coisa ou outra, a gente já entendia, a gente já ia por si próprio, entendeu? E você não conhece ninguém que aprendeu a ler antes de ter professor? Eu não conheço ninguém que aprendeu a ler. Mas eu te garanto que existem pessoas que aprendeu a ler. É claro que não foi assim, sem nenhum tipo de auxílio. Sabe? Teve algum tipo de auxílio e antes de chegar na escola, antes de ter aula formal, já sabia ler e escrever. Muita gente. Se eu tenho, talvez até nessa sala aqui tem alguém assim. Mas o que No que caso, sim, ele aprendeu a ler, mas não foi na escola. Tipo assim, o A, B, C, ele foi... de alguma forma, na vida dele, assistindo um desenho, né, com a conversa com a mãe, igual a Eduardo acabou de falar aí. Agora, o que é a questão, Eduardo? Conforme a teoria desse autor, certo? Conforme a teoria dele, o conhecimento já está aí. Só que você não sabe que sabe. Mas você já sabe. Aí o que é preciso? Preciso fazer a maiêutica. Eu, enquanto professor, eu não vou te ensinar nada. Eu apenas vou arrumar caminho para que você descubra o seu conhecimento. Olha o que está na tela aqui. Caminho para o seu conhecimento. Mas o conhecimento é seu, já está em você. E eu apenas vou fazer o processo aqui, ó, de fazer você despertar o conhecimento. Eu só vou fazer com que você coloque as suas ideias para fora. E o nome disso, para Sócrates, é maiêutica.
maiêutica. O que é maiêutica? É a arte da parteira. Entendeu? Então, como uma parteira que vai lá diante da mulher grávida e ajuda a mulher a ganhar o neném nascer, o filósofo, ele vai conversar com você e vai ajudar você a jogar para fora as ideias que já estão em você, que já são suas, conhecimento que você já nasceu com ele. Não, então peraí, então deixa eu ver se eu entendi. Vamos para uma coisa assim, a falar então. Vamos supor então, é uma coisa que todo ser humano ao decorrer da vida vai aprender, né, a falar essas coisas. Então, quer dizer, então vamos supor que ele já sabe falar, mas ele tem que pôr para fora para ele conseguir falar. Dentro dele já tá feito, mas por fora não tá feito. Só que tem que ter um jeito certo de eu poder fazer com que você fale. Certo? Um jeito certo para que eu desperte o conhecimento em você. Despertar por quê? Porque o conhecimento está em você e ele está dormindo. Aí eu preciso arrumar um jeito, e tem que ser o jeito adequado, para que você acorde para o pensamento. Então quer saber então que a gente já nasce sabendo, só que a gente tem que segundo Sócrates, conforme a teoria desse filósofo, nós já nascemos sabendo e só precisa de achar os caminhos para colocar para fora. E que caminhos podem ser esses? Pode ser uma aula como essa, pode ser você ver um livro, pode ser você ter uma experiência qualquer. Qualquer coisa faz com que você acesse ao mundo que está dentro da sua cabeça, que chama-se mundo das ideias. E aí, tá ficando claro, meninos? Ou ainda tá... Porque, olha, eu tô preocupado com uma coisa aqui. Parece que vocês estão presos com uma ideia de que o conhecimento ele tem que entrar em você. Eu tava presa, agora não mais. Então, agora você tem que saber que tem teorias diferentes. Tem aquele que defende que o conhecimento entra na gente e tem aquele que defende que o conhecimento já está na gente e vai sair da gente. Entendi. Entendeu? E aí essa que é a questão do Sócrates. Ele, enquanto filósofo, fazia maiêutica. E como é que essa... Professor. Sim. Mas então, tipo assim, nós temos que nos libertar desse jeito de pensar que só tem um jeito de aprender as coisas e abrir a mente para outras. Para saber que existem outras possibilidades, ou pelo menos existem outras teorias. Esses são os pontos que você deveria pensar. Não achar que apenas uma coisa que eu penso é aquela que é e pronto. Isso chama... Assim, não falando assim, tipo, se eu falar alguma coisa e a pessoa acha que tá errado, mas não sei, aí seria argumento só, né? Porque a pessoa acha que saberia mais que o senhor. Mas se fosse outro professor e falasse que a sua teoria não estava certa, como é que... Não, você vai saber que... Você vai ter como provar qual dos dois está certo e qual dos dois está errado? Os dois são professor. Então, não tem como você provar qual dos dois está certo e qual dos dois está errado. Então, o que você pode fazer? Segundo o professor fulano, é assim. Segundo o professor Beltrano, é assim. Então, quer dizer que existe, no mínimo, dois caminhos. Duas teorias. No mínimo, duas verdades. Aí já começa, viu, Eduarda? E seus coleguinhas? Não existe uma verdade universal absoluta. Não existe. Já sai com essa ideia da cabeça. Não existe o caminho certo. Não existe. Existe o caminho que você escolheu. Existe aquilo que você aceitou. Existe aquilo com que você concorda. Mas existe, olha, milhões de outras coisas que você não aceitou, não concorda. Mas que elas estão aí e que tem gente vivendo com base nisso. Entendi. Né? E isso aí, a gente aprendeu com quem? Com os sofistas. O relativismo. Lembra lá do Demócrito? O homem é a medida... Vai cair na prova, inclusive, tá? Que fique o terror para vocês aí. O homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, eu digo que é verdade. Lembra da pedra lá e da Mafalda e do Manolinho lá? É uma pedra, ela é linda, mas é uma pedra. O que tem de lindo? Ai, a forma, tal, mas é uma pedra. Então, enquanto uma está totalmente encantada e a verdade dela é que a pedra é linda, o outro está totalmente nada a ver, aquilo ali é só uma pedra.
E os dois vão seguir, ela entendendo que a pedra é linda e ele entendendo que a pedra é só uma pedra. Bom que os dois não é que nem a sociedade, que aí quando um fala que o trem é bonito, o outro não, já quer sair no tapa. Poxa, eu tô certo, caramba. Me escuta, Justamente. eu tô certo. Então é justamente a imposição, né, daquilo que se acha. Mas aí, vamos olhar aqui o método socrático para ficar claro para vocês aí. O que acontece? Na maiêutica, olha só, sempre começa com uma pergunta. E essa pergunta levava a um debate. E desse debate, a coisa ia acontecendo, né? Então, eu queria fazer um debate com alguém de vocês aqui sobre uma coisa chamada amor. Quem se inscreve a fazer esse debate? Aí eu vou perguntando algumas coisas e você vai respondendo aquilo que você acha, né? E aí a gente vai chegar numa definição. E aí vocês outros, eu quem? Eu, Luísa. Luísa. Então, você por acaso, aí pensa de todo jeito que eu puder pensar aí. Você ama ou já amou alguém? Sim ou não? Como, professor? Amar uma pessoa além dos meus familiares ou meus familiares? Você escolha a resposta e fale do jeito que você quiser. Se você acha. Então, beleza, olha. Como assim? Vamos fazer direitinho. Preste atenção na nossa conversa e veja se a gente vai chegar numa definição. Vocês, todos os outros aqui, viu? A Luísa vai falando e eu vou perguntando. Beleza. Então, Luísa, você entende que existe um tipo de amor para com os familiares e existe outro tipo de amor para outras pessoas que não são os familiares, é isso? Aham. Certo. E qual que é a diferença, então? Como seria amar uma pessoa que não é seu familiar e uma pessoa que são da sua família, pai, mãe, etc? Calma, deixa eu pensar. Deixa eu te perguntar outras coisas, Luísa. Quando você Deixa eu ama... responder essa pergunta, professor. Pode responder então. Eu acho que amor de familiares, a gente já nasce com isso, tipo, aprendendo a amar. E as outras pessoas é com o tempo. A gente vai criando um carinho, e aí quando a gente já vai ver, a gente já tá amando. Entendi. Então quer dizer que algum tipo de pessoa você já ama imediatamente e outras pessoas você ama um pouco depois que você já viveu um pouco, né? Certo. E o que o sentimento faz você querer? O que você quer quando você ama alguém? Geralmente eu quero ela perto de mim. Você quer perto. E aí? É diferente o querer estar perto da pessoa que você ama, que é da sua família, da pessoa que você ama, que não é da sua família? Ou seria a mesma ideia? Acho que é diferente. Tá, no sentido de que a da família você quer ter mais perto, e quem se ama, que não é da família, você não quer ter tão perto assim? Seria isso que é a diferença? Não, eu acho que é mais o contrário, porque geralmente os familiares estão sempre perto da gente. Nesse sentido. Sempre. E acho que o carinho que a gente desenvolve por uma pessoa que a gente ama, em teoria, é diferente. Talvez a gente precise, entre aspas, dela mais do que a gente acha que precisa dos nossos familiares, compreende? Compreendi, claro. Calma aí, não, calma Então, aí. seja, Mas isso seria no caso assim, tipo namorados, não? sim, a outra pessoa diferente da família pode ser namorado, namorada, tanto faz, né? Só que o Eu que tô que aqui ela... imaginando um amigo, eu tô aqui imaginando amigo, né? Pode ser amigo também, pode ser amigo Pode ser também, amigo é do também, mesmo velho. jeito, da mesma ideia. Só que a questão é que os familiares, ela já está acostumada com eles, e a pessoa que ela passa a amar fora do âmbito familiar é uma pessoa que ela vai ter mais carência de estar perto, porque ela não está tão perto assim já, né? Então agora, chegou num ponto. Carência. Carência é aquilo que você quer, tá, Luísa? Então, você quer estar perto do amigo ou do namorado porque você já aprendeu como que ama dentro de casa, ou você quer estar perto por um outro motivo? Você acha qual que o motivo seria?
Eu acho que por outro motivo, professor. Uhum. Isso prova, então, que o amor é diferente. É. Que Porque eu não aí... vou amar um amigo, um namorado, como eu amo meu pai. Uhum. Mas o querer estar perto não é algo que é comum para os dois? Basicamente. Então, aí qual que seria uma outra característica que seria diferente? Será que tem mesmo essa outra característica que é totalmente diferente? Boa Não pergunta. seria, não seria apenas a questão do que nós vamos fazer, né, com aquela pessoa com quem a gente ama e que é diferente do âmbito familiar, mas o querer estar perto, o, o fato de ter o carinho pela pessoa, não seria a mesma coisa? Basicamente, né? Entendeu? Aí talvez o diferente, talvez, né, seria aquilo que você vai fazer depois, né? Mas o sentimento, aquilo que faz você querer a pessoa e querer estar perto de tudo, é um só. Eu penso assim, pensa se tem essa diferença. Se tiver essa diferença, fique claro, né? Mas se Uhum. não tem a diferença, aí vai mudar outras coisas mais aí. Agora a pergunta é, por que a gente ama as pessoas, será? A gente precisa amar as pessoas? O que você acha, Luísa? A gente precisa amar as pessoas? Acho que não. Não, Guilherme, nós estamos falando aqui com a Luísa e você só está analisando. Depois você fala o que de fato pôde Professor, aprender eu dessa também conversa. acho que não. Não precisa. Ué, mas não sente falta da pessoa? Que quando você ama alguém e ela não está perto de você, você não sente falta? Ou Sente, não? mas da mesma forma que você Hum. sente falta da pessoa, você, parando pra pensar, há um tempo atrás você nem sabia quem era a pessoa. E agora você não vive sem ela, né, não? Em teoria, porque a gente consegue viver sem as pessoas, a gente só acha que não. Agora aqui está tendo um probleminha aí. Você está falando com base no sentimento que você tem por alguém, ou você está fazendo com base no julgamento do sentimento que se pode ter por alguém? Eu acho que com base no sentimento, No próprio sentimento. no próprio sentimento. Certo. Então agora nós temos um problema anterior aí, que você começou dizendo que quando tem o carinho, quer estar perto. A primeira definição é querer estar perto, quando você diz. Você lembra disso? Você disse. A Aham. questão é querer estar perto. Agora você está dizendo que não precisa estar perto, porque nem sempre esteve perto. Confuso, não? É confuso, né? É confuso. Mas aí o que tem a questão? Nós temos agora gente, vamos suspender isso aqui, Luiz. A questão das interferências. Das interferências. Você teve interferência aí, talvez, do que o seu pai acharia do que você está falando, do que sua mãe acharia do que você está falando, do que eu acharia que você está falando, do que seus colegas estão achando do que você está falando, né? Aí teve essa fala do Guilherme aí, que entrou no meio da sua fala, que você estava caminhando caminhando para uma direção. Aí você, então, não, é verdade, eu acho que isso que ele falou tem mais sentido, então vou incorporar aqui na minha fala. Entendeu? Agora eu fico pensando aqui, quantos de vocês agora, gente, que gostaria de falar, o que você aí pode aprender dessa fala, desse debate que nós acabamos de fazer aqui? Mudou alguma coisa do que você pensava sobre o que é o amor? Ou reafirmou alguma coisa que você achava que era o amor? Ou, na verdade, isso não tem nada a ver com aquilo que você sempre pensou até agora? Pra mim não tem nada a ver com o que eu pensava. Certo. Mas você conseguiu aprender alguma coisa e viu sentido nessa fala dela aqui? Sim, Você sim. pode falar qual ponto que você viu o sentido? Foi meio que no geral, não. Ô, Luísa, agora, diante da conversa que eu fui tendo com você aqui, agora você podia, por favor, se manifestar nesse sentido aí. Teve alguma coisa que você começou a pensar a partir desse momento, agora dessa conversa, que você não pensava antes? Ou simplesmente você só foi colocando aquilo que você já pensava mesmo? Eu só fui colocando aquilo que eu já pensava. Então não teve nada que essa conversa fez alterar qualquer coisinha na sua ideia aí do amor? Não. Nadinha, nadinha, nadinha. Uh-uh. Então tá certo. Entendeu? Professor, Sim, eu posso falar uma coisa? pode. Eu acho que em questão ao amor é uma coisa muito complicada, porque vai muito da pessoa.
Às vezes ela ama de uma forma e o senhor ama de outra forma, sabe? Sim. Então não tem como a gente concretizar uma coisa Um ou, conceito. tipo assim, ter uma resposta absoluta pro amor da família, pro amor de outras pessoas, de como querer que elas ficam com a gente. Tipo assim, é uma coisa muito diferente uma da outra, Certo, sabe? Eduarda. Mas no que ela falou lá, o que é o ponto mais diferente, não tem nada a ver com a sua concepção ou com a sua experiência de amor? Como assim, professor? Eu não entendi essa pergunta. Dos pontos que ela disse, que ela definiu lá, o que é o amor, amor de família, amor de pessoa que chega depois, namorado, amigo, etc. O que ela falou lá, dos pontos que ela falou que é o amor, que é totalmente diferente ou que tem uma grande diferença com aquilo que você acredita? Sim, realmente, tem grande diferença. Por exemplo, assim, vamos por um exemplo. Não, Eduarda, por favor. Eu estou perguntando sobre aquilo que ela disse pra gente e Não, aquilo que você então. sente. Aquilo que você sente. Então, se for ter um exemplo, o exemplo é você. Então, que nem eu, deixa eu falar, Tá, calma. Por exemplo, assim, eu amo muito a minha avó. sim, Pra mim, ela é como minha mãe. E eu não tive minha mãe. Minha mãe, certo. ela morou em outro lugar. Uhum, Então, eu não sinto o mesmo amor que eu sinto pela minha avó. Pela minha avó é uma coisa mais forte. Pela minha mãe não é forte. certo. Entende? É que Professor, nem isso. Existe bases diferentes. Só um minuto, tá? Sim. Tá. Tá. Existe base diferente, beleza, tudo bem. Né? Mas você não falou. Essa diferença ela não colocou pra gente. Ela não falou sobre isso. Quando ela falou sobre isso, ela disse que ela quer estar mais próxima das pessoas que ela amou depois da família dela do que da própria família, porque da família está um pouco acostumado já. Nesse ponto. Então, eu sei que você namora. Você tem vontade de estar mais próxima do seu namorado, que você conheceu depois, ou você pesando, julgando os dois itens, você quer estar mais próxima da sua família? Eu quero estar mais próxima, assim, não me julgue, assim, do meu namorado. Por quê? Da Nesse minha ponto, família. Eduarda, então nesse ponto, você falou igualzinho a ela, você pensou igualzinho a ela. Ela disse, porque. E o que você ia falando aí agora, que eu já posso até prever, ela falou lá também. Ela disse: na minha família eu já estou acostumado. É, então, assim, vamos. Entendeu? Então, olha aí, Eduardo, você começou falando para mim que é grande diferença, e pronto, e nesse ponto vocês estão totalmente de acordo. Ah, professor, então, peraí, então, você tá me confundindo bastante. Eu entendi uma coisa, agora eu tô entendendo é outra, agora nem sei o que tem que entender. É, justamente, mas veja, vocês perceberam isso, gente? Que esse ponto está de acordo ou vocês não perceberam? sim, começaram Porque a falando que Luísa falou isso. falou que um tava diferente do outro, mas no final os dois estavam no mesmo Estava barco. igual, é a questão da carência. A Luísa e a Eduarda disseram pra gente que tem muito mais carência, tem muito mais vontade de estar próximo das pessoas que elas amam que foram depois, fora da família. Porque da família já está acostumado, e os que tá Eu, chegando, professor, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer para vocês, gente. Existe, Eduardo, o conceito que é igual para todo mundo, mas existe também o que você disse, que são as diferenças dos pensamentos que cada um pode ter. Mas será que vocês duas falariam sobre esse assunto num outro contexto, fora desse aqui, por exemplo? Será que vocês pensariam sobre isso num outro contexto, fora desse aqui agora? Será? Nossa, eu Porque tô. aí o que acontece? Pelo menos aqui nós fizemos o que o Sócrates fez, que é a maiêutica. De alguma forma eu fiz vocês colocarem para fora aqui, né, um conhecimento que está dentro de vocês e que faz até agora a Vitória, a Eduarda está aí, ó. Mas ó, estou confuso. Mas é porque ela está refletindo sobre o que ela disse para gente. E tanto que ela está refletindo, porque quando ela foi falar, não me julguem, não me julguem. Por que ela falou não me julguem? Porque ela acha na cabeça dela que ela é obrigada a gostar mais da família do que do namorado. E por acaso, nesse momento específico, ela está sentindo que está gostando mais dele do que da família. Vocês estão percebendo esse ponto, menino? Esses pontos? Eu Isso tô... é ideia. Isso é ideia. Isso é pensamento. Isso é sentimento. Isso é a forma que ela se vê e é coisas que já estão na cabecinha dela, né?
E aí, no debate, né, na conversa que a gente acabou de fazer aqui, vamos entendendo, olha. Dá para a gente entender a Luísa, dá para a gente entender a Eduarda, dá para entender o Guilherme também, que preocupou, né? Então chegou um momento aí, namorado, mas pode ser amigo também, olha só. Então, assim, já colocou uma problematização, uma situação que tem muito mais a ver com o próprio Guilherme do que com a Eduarda ou com a Luísa. A Eduarda e a Luísa não preocupou com esse ponto de diferenciar. As duas preocuparam diferenciar amor fora da família e dentro da família, né? Só isso. Já o Guilherme não, mas fora da família tem namorada e tem amiga, né? Tem que diferenciar. Então, ou seja, isso leva a gente a entender o Guilherme, leva a entender a Eduarda, leva a entender a Luísa, cada um nesse sentido aí. Entendeu? Então, dentro daquilo que a pessoa vive, nós começamos a falar de amor, mas podia falar aqui de pescaria, podia falar de política. Se eu tivesse aqui com adultos, né, numa aula com adultos, eu ia falar de votar no Bolsonaro ou votar no PT. E daí, com que as pessoas falassem, eu ia estar entendendo, eu ia ter condições, não só eu, mas todos nós aqui, teríamos condições de entender bem o que essa pessoa está dizendo, o que essa pessoa está querendo falar. Não é? No caso, sempre tem os dois lados. Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Sim, não, mas tá todo mundo certo. E também tá todo mundo errado, né? É tudo nesse sentido aí mesmo da questão de pensar a coisa, né? Nós já estamos chegando aí no final do tempo, né? Mesmo que não chegamos no final do conteúdo, mas eu vou pegar aqui a frequência para vocês e vou colocar aqui no chat, tá? Se por acaso alguém aí não tem o chat aí do Teams? Eu tenho. Aqui o chat aqui da nossa reunião aqui, todo mundo tem, né? Eu não tenho não, professor. Mas será que acontece? Professor, hoje você vai passar tarefa, não, né? Não. Só tem É duas seleção, atividades professor. só, né? Ah, tem que ver lá. Eu não tô lembrando agora direitinho, não. Tem que ver lá naquele balanço lá. Qualquer coisa a gente manda o link lá para vocês verem, tá? Tá carregando. Se você puder mandar o link. Professor, Link da onde? Do controle das atividades, para a gente poder ver quem fez e não. Ah, tá. Eu posso pôr lá no grupo lá, já tem. Ok. Aqui, ó, no chat aqui eu acabei de colocar o link da chamada, tá? professor, Aí quem não tem a chamada e quem não tem aqui o link aqui, não tem aqui o acesso no chat, manda um WhatsApp para mim aí no privado, né? Que aí eu respondo lá. Mas não é para colocar link aqui, não. Ou melhor, manda lá no privado, né? Que a gente manda lá para vocês. Sim, pode falar. tem palavra-chave não, né? Não. Tudo bem, gente? Então vamos ter que suspender agora e depois a gente retoma. Que eu não sei se vocês, mas eu tô curtindo essa discussão, né? Está sendo bem filosofia para mim. Né? Tá bom. Agora, não sei se vocês estão assim, porque vocês estão iniciando nessa coisa, eu estou tentando fazer o máximo bem prático mesmo, para que seja alguma coisa interessante, né? De pensar as coisas, né? Sem Alô, preocupar professor. com isso, viu, Guilherme? De, tá certo, tá errado, é a verdade ou não é a verdade. Sem preocupar muito com esses pontos. Mas preocupar mais com a experiência e pensar sobre esses pontos, tá? Sim, no caso eu não vou ter que ficar nem de um lado nem do outro. Eu tenho que pensar amplamente. Mas você é obrigado a aprender a diferença da ideia do Sócrates, que fala que o conhecimento já está dentro de você, do Aristóteles, que o conhecimento ele entra em você com base nas suas experiências. Certo? E você tem que saber essa diferença e falar sobre ela. Entendi. Nessa discussão que nós fizemos aqui, a Luísa ela bateu firme dizendo: não, tudo que eu sabia, eu falei só o que eu sabia, eu não aprendi nada aqui. Já a Eduarda já deu uma ideiazinha, parece que eu estou pensando alguma coisa diferente do que eu já pensava antes. Já deu essa um pouco mais de... Agora, pode ser que as duas podem estar falando a verdade. Outra coisa, viu, Guilherme? As duas podem estar falando a verdade ou as duas podem estar mentindo, né? Então, assim, tem mais esse ponto ainda que faz toda a diferença quando a gente conhece ou não conhece as pessoas. Não, professor, eu tô com dor de cabeça até. Tem dó.
Tanto pensar. Nossa, Não, mas é pensar a vida, né? Pensar a vida. Deixa eu ver se alguém mandou aqui alguma coisa. professor, então eu vou lá. Tchau, tchau, com Deus. Tchau. Tchau, professor. Obrigadão. Muito legal a aula. Tchau.